Olá, como você está? No vídeo de hoje, Eleni e eu vamos falar sobre sentimentos e negociação. Sim, é possível alterar nossos processos mentais, afinal, eles não são uma religião. Eles são como são. Mas será que dá para transformar? Vamos lá, fica aqui com a gente até o final. E se você se sentir à vontade, conte aqui nos comentários como você se sente a respeito disso, o que você acha desse tema. Eleni, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar sobre isso. Eu acho que é um tema super interessante para o momento de luto. Eu acho para a nossa vida pessoal, né? Nossa vida aí, a gente vai levar isso. Bom, primeiro vamos começar a falar da questão do que é a negociação aqui, né? De que negociação nós estamos falando? Nós estamos falando de uma negociação que é a negociação de você identificar seu sentimento e aí partir para uma, digamos, uma predisposição de transformação, não é? Então, o que é? Vamos falar aqui o que é a negociação. A negociação, você vai lá negociar, você vai analisar a situação e vai se predispor a fazer uma mediação entre o que você quer, o que você deseja, e isso você vai encontrando um campo, né, mais confortável. Então, negociação é isso, né? Então, vamos trazer isso para o nosso, para a nossa questão de sentimentos. Como é que funciona? Não é isso? Se você estiver batendo papo ou desabafando ou né, numa conversa íntima com uma pessoa, geralmente com uma pessoa de um vínculo seguro, ou um amigo, ou familiares, não é? Se você resolver colocar todos os seus sentimentos em um diálogo, numa conversa, no momento do seu luto, o que vai acontecer? Às vezes as pessoas ficariam horrorizadas pela, digamos assim, pela massa de sentimentos, não é, brutos que você colocaria nesse processo, falando tudo que sente, não é? Então, geralmente essas situações, seja no luto ou em situação normal do cotidiano, acaba sempre desentendimento e confusão, porque na verdade você vai falar de sentimentos que nos feriu, que nos ferem, e muitas vezes você vai ferir, né? E outras pessoas que estão ali nessa interlocução, né? Então, antes, a primeira orientação, não é, nesse processo, que eu acho que é importantíssimo, é, antes de dizer o que você está pensando, negocia com os seus sentimentos o que é que vai ser colocado e prestar atenção na negociação. A negociação, como eu disse, aquela que você vai se sentir confortável e que você vai dar a possibilidade para outra pessoa também de receber a informação e se sentir confortável e negociar também, porque a negociação é parte a parte, né? Então, a negociação de sentimentos não é uma religião. A religião é como é preto, é branco, essa coisa que hoje está muito em voga, que você só tem dois polos, não é? O que acontece com os sentimentos? Os nossos sentimentos eles se baseiam em nossas percepções e por isso mesmo eles são negociáveis, porque as nossas percepções elas são construídas a partir do nosso pensamento. Então temos uma forma de ver o mundo e na medida que essas formas vão mudando, nossas percepções também vão mudando com elas, né? Com as percepções e, novamente, nós, a partir das percepções, nós aí, na verdade, transformamos essas percepções a partir dos nossos valores em sentimentos, né? Então, é fundamental negociar conosco, não é? Mas como é que nós vamos fazer esse processo? Então, vamos lá, né? Eu vou dar um exemplo. Se você está sentindo raiva por se sentir abandonada no momento do seu luto, por exemplo, você poderia refazer o pensamento sobre essa situação, a situação de raiva, né?
sobre a perda do marido de um ente querido qualquer, né? O processo é o mesmo. Entendendo que o abandono que você está sentindo não é culpa de ninguém, não é? Nem a pessoa gostaria de ter morrido, não é? E muito menos é culpa sua com relação ao que aconteceu. Então, a raiva, ela não é culpa de ninguém. Então, começa aí o primeiro processo, né? A morte ocorreu e, portanto, a raiva, o sentimento de abandono, não necessariamente será a sua realidade permanente. Naquele momento, você está com raiva e isso pode ser negociado, não é? Então, seus sentimentos são resultantes dos seus pensamentos e percepções, e eles podem ir mudando a partir dessa negociação interna consigo mesma, não é? Então, você vai ali negociando. Espera aí, o que é que eu estou sentindo, não é? Quer dizer que, para mudar os sentimentos, a gente vai para essa negociação interna, negociamos nossa percepção, e nossos pensamentos resultantes desses sentimentos que nós estamos sentindo, né? Então, eu acho que a primeira pergunta interessante que nós podemos fazer é: qual é a história que nós estamos contando para nós mesmos? Eu acho que é o primeiro ponto, não é? E nós depois podemos pegar esse histórico dessa conversa que nós estamos contando para nós mesmos e prestar atenção nos fatos e na situação e nas percepções e conclusões que nós tiramos da situação. Porque uma coisa são fatos, outra coisa são nossas percepções, não é? Então, qual a nossa intenção em pensarmos e acreditarmos nas histórias que nós contamos para nós mesmos e não nos fatos? Isso é uma pergunta muito importante, não é? Então, quais são os fatos? Primeira questão, quais são os fatos? Qual é a situação, não é? E como realmente nós estamos nos sentindo diante desses fatos? Então, a gente vai deixar aquela historinha que a gente conta para nós mesmos de lado, não é? Então, essa é a primeira negociação que nós vamos estabelecer, não é? Então, nós somos capazes de reconhecer os fatos e reconhecer qual é a nossa contribuição da nossa percepção sobre eles. E será que a gente consegue fazer uma distinção? Essa é a segunda negociação, é a distinção entre o que você fez, o que você reconheceu de fato, a história que você está contando e qual é a distinção que nós estamos fazendo. Então, reconhecer o que nós não podemos mudar nos fatos, mesmo procurando, às vezes, um culpado, porque a gente costuma, na verdade, entregar sempre para as outras pessoas as culpas. Alguém é culpado e nós não percebemos as histórias que nós mesmos contamos para nós, no sentido de fazer aquela história melhor, né, para o nosso ponto de vista, né? E aí a gente sempre, nessas histórias, encontra o culpado para despejar a raiva, né, criada pela nossa percepção e transformada em sentimentos. Então, a gente fica com aquele sentimento de mágoa, não é? Proveniente desse círculo. Aí eu não sei se ficou muito claro, né? Então, nesse exemplo que eu dei da questão da negociação, negociar o sentimento de raiva para a gente negociar um sentimento de raiva, de solidão, de abandono, por exemplo, nós precisamos entender que nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. Isso só foi uma percepção. A negociação acontece porque nós temos clareza dos fatos. Quais são os fatos? Né? Nós não estamos sozinhos, nós temos sempre a nós mesmos, e isso é fazer negociação, isso é negociar. Sim. Nossa, Leni, você sabe que eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, sobre um processo dentro da nossa área de trabalho, né, com a saúde emocional e com a saúde mental, que é o feedback. Né? Então, o que é esse feedback? Né? Então, primeiro, o ser humano ele é um ser social, a gente está em relação uns com os outros o tempo todo.
E isso que você foi falando, da gente ter uma percepção, criar um pensamento sobre aquela percepção, construir um sentimento sobre a percepção, e depois botar para fora o que eu acho de tudo isso, que eu tô assim, e a gente ir lá e tal, né, mandar ver, né, na informação, só colocar para fora, é o processo do feedback, né? Então eu tenho uma percepção, eu penso a respeito, sinto alguma coisa e coloco para fora. E é isso que mantém a comunicação, né, entre os seres humanos. A gente dá feedback o tempo todo, ninguém precisa pedir, a gente vai dando Sim, feedbacks, sim. né? Até quando não é pedido, a gente dá. Exatamente. E todo esse processo que você foi discorrendo, né, da negociação, de separar fato e o que é meu e o que é fato, né? E Qual é a você, história que é contar, que nós contamos, não é? exato, para nós mesmos, ele tem a ver com esse aprimoramento desse feedback, né? Então, assim, às vezes o feedback a gente não diz para os outros, a gente fala sozinho também com a gente, cria uma história e fala para a gente, né? E dá o feedback para a gente mesmo. Então, não importa se você vai dizer a alguém ou se você está dizendo para você mesmo, né? Uhum. Então, tem a ver com esse aprimoramento desse feedback, que é você, ao invés de deixar com que a emoção, né, que você construiu tome conta daquilo tudo, distorcendo, quase sempre distorcendo, né, o fato, a situação, é você fazer esse exercício de olhar e separar as coisas, olhar com calma e fazer essa negociação. Mas será que é isso mesmo? Será que é real? Será que o outro tem a ver realmente com isso? Às vezes não tem nada a ver aquela pessoa ou aquela situação não tem nada a ver com isso que eu construí. E aí você vai construindo um feedback melhor, né, para você ou para o outro. Quem é psicólogo, né, o feedback é um instrumento de trabalho. Então a gente tem que fazer, né, durante a graduação e depois da vida profissional, um exercício enorme para aprender a dar feedbacks, porque é o nosso trabalho, é o que a gente faz, né? Uhum. Então, se você for fazer psicoterapia, o psicólogo ele vai fazer o quê? Te dar feedbacks. Profissionalmente falando, ele precisa construir bons feedbacks. Na vida comum, né, no nosso cotidiano, tá bom, a gente não tem obrigação nenhuma de aperfeiçoar isso. Mas você vai perceber que se você tomar conta desse ponto, como exemplo que a Helene deu, você vai estabelecer comunicações muito melhores com os outros e com você mesmo, né? E você vai se sentir cada vez melhor, porque às vezes somos poços de sentimentos que não fazem sentido nenhum. A gente entra numa espiral, né, muito profunda dessa massa de sentimentos, tudo confuso, tudo misturado. Então, Eu quando acho, você. Pode falar, pode falar. eu acho que é interessante a gente chamar a atenção aqui nessa conversa, quando a gente colocou que não é uma religião, no sentido de que as coisas não estão ali prontas, Exato. acabadas, e que muitas vezes a gente acha que o sentimento ele é um sentimento pronto, que ele não está passível de receber um feedback, por exemplo, e de Uhum. você repensá-lo e Sim. vê-lo de uma outra possibilidade. E, na verdade, ver de uma outra possibilidade é uma negociação, não é? Mas continue aí que eu cortei Exato, aí o feedback. imagina. A gente vai construindo o nosso feedback Exato. para o público aqui, né? Inclusive, Eleni, eu conheço pessoas, né, que têm uma dificuldade enorme em aceitar esse processo, elas já reconhecem esse processo, né, de fazer essa negociação e ir revendo, mas elas se sentem injustiçadas e vulneráveis. Ah, mas isso significa que eu estou o tempo todo cedendo, então? Não, não é isso. Você não está cedendo, né? Você não está contando uma mentira para você para poder refazer a história, não é nada disso, é pelo contrário. Você está pegando uma construção impulsiva, né? E agora trazendo a ponderação para ela. É totalmente
o contrário. Então, você que aqui nos assiste, procure fazer isso, né? Uma vez, vamos lá, tente essa semana, alguma coisa que aconteça com você nessa semana, vai lá, experimenta, faça essa negociação, depois vem aqui no vídeo e comenta pra gente. Eu tenho certeza que vai dar certo, vai dar muito certo.